Glórias a Deus. Gostaria desde já de pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no tema aqui cujo qual Deus colocou o coração do nosso pastor José Carlos, em Isaías, capítulo de número 64 e o versículo de número 4. Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4. Enquanto os irmãos acham, quero fazer já as minhas considerações, agradecer o convite do pastor José Carlos, do pastor, juntamente com o pastor Marcelo. Quero trazer a paz do pastor Anésio, mandar paz para os irmãos, e agradecer essa oportunidade, irmãos, e a confiança, porque nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande transmitir a palavra de Deus em qualquer lugar. Não importa se é um lugar com 50 mil pessoas ou se é um lugar com 2 pessoas, mas é uma responsabilidade muito grande transmitir a palavra do nosso Deus. Amém? Os irmãos acharam? E diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eu vim aqui, o pastor José Carlos nos fez o convite, e quando ele me falou o tema da mensagem, quando eu vim aqui no domingo à noite, e o Senhor ele falou ao meu coração, e eu busquei ao Senhor em oração, e eu pedi ao Senhor: Senhor, me dê uma palavra, não segundo aquilo que eu queiro, não segundo aquilo que seja do meu entendimento, mas aquilo que o Senhor quer transmitir à tua igreja, Senhor. Porque nós sabemos, irmãos, que quando nós falamos com a direção de Deus, com a providência de Deus, Deus ele opera milagres e maravilhas. Eu não sabia de que forma você entraria aqui nessa noite, mas pode ter certeza que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, ele já sabia que você entraria neste lugar. Qual seriam as palavras que saíram da sua boca, a sua necessidade, a sua petição. E pode ter certeza de uma coisa, irmão: nessa noite Deus ele tem uma resposta para a sua vida aqui nesse lugar. Amém? Deus ele tem uma resposta para a sua situação, para a petição que você há tanto tempo tem feito ao Senhor. E nessa noite ele me enviou aqui como um profeta de Deus para te dizer que nessa noite há providência de Deus para a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A primeira coisa que eu observo, irmãos, aqui nesse versículo, no começo do versículo número 4, é que se diz que desde a antiguidade não existiu Deus como o nosso. Irmãos, quando eu começo a observar isso daqui, eu começo a entender que não existe Deus como o nosso. Que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Irmãos, nós muitas vezes, eu falo nós porque muitas vezes eu faço isso também, e o Senhor me cobra. Nós muitas vezes temos uma adversidade, temos um problema, e quando nós temos um problema fácil de resolver, é simples, porque nós sabemos como nós vamos fazer. Quando nós temos uma situação que nós podemos resolver por nós mesmos, é fácil de resolver, porque nós sabemos o caminho que temos que tomar e que nós vamos obter êxito naquele caminho. Só que quando nós nos encontramos, irmãos, diante de uma adversidade, de uma luta, de um problema grande, que nós não achamos a solução, aquilo começa a perturbar o nosso coração. Porque nós, seres humanos, irmãos, estamos acostumados a querer saber o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Nós estamos acostumados a querer ter o controle de tudo que está acontecendo. Nós estamos acostumados a ter o controle do que acontece com a nossa vida. Nós queremos ter o controle de quanto nós vamos ter no final do mês, do que nós vamos fazer, de que forma vai ser usado e de como vai acontecer. Só que nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer uma coisa, irmão: eu sou Deus, eu é que tomo conta da sua vida. O amanhã pertence a mim. É eu que vou tomar a decisão do que vai acontecer na sua vida. É eu que vou tomar a decisão do que vai acontecer com você. Irmão, Deus ele sabe de tudo. Deus ele tem o controle de tudo que está nas nossas vidas. E ele tem o controle da sua vida aqui nessa noite. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós encontramos um problema difícil, irmãos, nós nos sentimos acuados. O povo de Israel se sentiu assim quando o gigante filisteu, quando Golias se levantou contra Israel. Enquanto o povo de Israel enfrentava exércitos que eram fáceis de vencer, o povo de Israel estava sentindo um exército forte, poderoso, preparado para a batalha. Eram homens que estavam treinados, eram homens que estavam aptos. E aí de repente vem Golias. E a Bíblia diz que todo o exército de Israel temia aquele homem. E a Bíblia diz que todos temiam aquele homem, e não se achava em Israel um homem cujo qual pudesse enfrentar aquele gigante.
Irmãos, é difícil quando nós estamos diante de uma situação, quando nós estamos diante de uma luta que nós não sabemos o que fazer, quando nós estamos diante de uma dificuldade, de uma prova, de um problema, que nós não sabemos qual vai ser o rumo que vai tomar aquilo. É difícil quando nós estamos num quarto escuro, a coisa mais difícil é você encontrar a saída daquele lugar. Só que o Espírito Santo tem uma orientação para você aqui nessa noite. Só que Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você acrescente a fé, que você confie mais nele, que você espere com paciência no Senhor nessa noite. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não se achava ali, irmãos, um homem para enfrentar aquele gigante. Não se achava ali um homem que pudesse enfrentar Golias. Só que tem um porém, irmãos. Se nós observarmos aquele gigante, aquele homem tão grande, experiente em guerra, cheio de armadura, preparado, que todos achavam que não podia vencer, foi derrotado com umas pedrinhas. Irmão, o que o Senhor quer dizer com isso nessa noite? Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Nós temos o costume de colocarmos o nosso Deus lá embaixo e colocarmos o nosso problema, a nossa adversidade, a nossa luta lá em cima. Nós temos o costume, irmãos, de olharmos para a situação, de olharmos para o problema, de olharmos para a luta e começarmos a dizer: agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, agora daqui eu não saio, daqui não tem jeito, é aqui, acabou, é o meu fim. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não importa as armas que eu luto, não importa se eu vou usar uma espada ou se eu vou usar uma pedra, mas pode ter certeza de uma coisa: eu sou Deus, eu não mudei, eu sou o mesmo e vou continuar sendo o mesmo na sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se você entrou aqui nessa noite, irmão, com um problema, com uma luta, com uma dificuldade, cuja qual você tem clamado, tem chorado, tem buscado o Senhor e dito: Senhor, é só o Senhor que pode fazer um milagre, é só o Senhor que pode realizar o impossível. Pode ter certeza de uma coisa: Ele está trabalhando em seu favor, Ele está lutando por você, Ele está trabalhando na sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, às vezes a gente pensa que a provisão, que a resposta vai vir de algo grande. Às vezes a gente está esperando uma resposta de Deus de algo tão grande. Às vezes a gente está esperando que Deus abra o céu, derrame coisas maravilhosas, caiam bolas de fogo, Deus faça milagres. E às vezes Deus está querendo trabalhar numa coisa tão pequena. Às vezes Deus quer te tirar dessa situação com uma coisa tão pequena. E nós queremos que Deus, Ele trabalhe da forma que nós queremos. Nós queremos que Deus, Ele trabalhe da forma que nós achamos que Deus deve trabalhar. Só que é o contrário, irmãos. Deus, Ele trabalha na nossa vida da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, da maneira que Ele quer. E pode ter certeza que o resultado é sempre bom no final. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. Segunda coisa que me chamou a atenção: o Espírito Santo falava comigo nessa tarde e ele me ensinava algo muito importante. Muitas vezes, irmãos, nós queremos procurar a solução do nosso problema em muitas coisas e esquecemos de Deus. Muitas vezes, se nós temos um problema financeiro, nós corremos primeiro no banco, para saber se a gente consegue fazer um empréstimo, se tem limite lá liberado, alguma coisinha, né, pastor? Aí a gente corre depois em alguém, corre em outra pessoa, corre para um lado, corre para o outro. Depois que esgota todas as alternativas, agora não tem escolha, agora tem que dobrar o joelho e orar. Irmãos, nós estamos precisando colocar mais os nossos joelhos no chão. Antes de buscar a solução em qualquer lugar, procure primeiro a solução do seu problema no Senhor. Busque a Deus, busque a presença do Senhor. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que nós vemos pregadores, homens e mulheres que estão aí vendidos, que só querem saber do dinheiro que você tem para oferecer para Ele, que só querem saber do que você vai trazer para dentro da igreja, do que você vai entregar no altar. Só que Deus está precisando de homens e mulheres que ainda digam para a igreja: é preciso santidade, é preciso buscar a minha face. Se você tem um problema, entrega para mim. Não procura solução em outro lugar, não, entrega que eu resolvo. A Bíblia diz que existe uma mulher sunamita e que Eliseu passava todos os dias na casa daquela mulher. E
Uns dias que Eliseu passava ali, aquela mulher observava a atitude dele. E ela disse à sua esposa: olha, ali tem um santo homem de Deus. Fez um lugar para o profeta. E o profeta lhe prometeu, disse que Deus lhe daria um filho. Passa-se um tempo, aquela criança morreu. E eu vejo uma atitude impressionante na vida dessa mulher. Eu vejo uma atitude maravilhosa na vida dessa mulher. Eu vejo que quando o marido, ela fala que vai procurar o profeta, e o marido dela, está lá em 2 Reis, capítulo 4, o marido dela diz para ela: olha, não é dia de procurar o profeta. Está acontecendo alguma coisa? Vai tudo bem. Chegou ali, chamou o seu moço, mandou preparar ali o burro, o cavalo, para que ela pudesse chegar até o profeta. Está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo bem. Chegou Geazi, o profeta manda Geazi e fala: olha, pergunta para ela como é que está ela, como é que está o esposo dela, como é que está o filho dela. E a resposta dela foi a mesma: está tudo bem. Mas irmão Tiago, por que essa mulher fez isso? Sabe por que ela fez isso, irmão? Sabe por quê? Nós temos o costume, irmãos, quando nós estamos passando uma luta, quando nós estamos passando uma dificuldade, quando nós estamos numa prova terrível, nós temos o costume de abrir para os 4 ventos aquilo que está acontecendo na nossa vida. Agora, para o dono da bênção, o dono do milagre, aquele que pode resolver o problema, nós não dobramos o joelho e abrimos a boca 1 minuto para falar com ele. Quando ela chegou diante do profeta, aí sim ela disse para o profeta o que tinha acontecido. Sabe o que eu quero te ensinar com isso nessa noite, irmão? A sua bênção, a sua prova, a sua dificuldade, tudo que acontece na sua vida, não é para compartilhar com qualquer um, não. Compartilha com Deus, entrega nas mãos do Senhor. Ele é a solução do seu problema. Ele pode trazer um milagre, Ele pode trazer a providência para a sua vida. Às vezes nós queremos que o homem resolva o nosso problema e saímos contando para todo mundo. Primeiro, irmão, entrega a Deus. Vai buscar a face de Deus, vai buscar a presença do Senhor. Receba a orientação de Deus para a sua vida nessa noite. Busque a face do Senhor antes de tudo, antes de qualquer coisa. Irmão, eu nunca vi um homem, uma mulher de Deus dobrar os seus joelhos angustiado e Deus não trazer resposta. Eu falo isso por testemunho vivo. Eu entrei nesse lugar hoje, pastor José Carlos, eu falei: Senhor, como é que eu posso trazer essa palavra a esse povo? Eu preciso de uma resposta tua. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso de uma orientação tua. Aí veio o irmão Maurício aqui louvar. E aí quando ele começa a louvar, Deus, ele começa a falar no meu coração. Deus, ele começa a bradar. Irmão, se você está servindo a um Deus poderoso, se você está servindo um Deus grande, não importa a sua situação, sempre tem uma resposta para um servo fiel. Deus não te desampara, irmão. Deus, ele não te deixa na batalha só. Deus, ele não te deixa sozinho. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: não é tempo de parar, não é tempo de se entregar, não é tempo de andar de cabeça baixa. Eu ainda tenho trabalhado em seu favor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Talvez já faz tanto tempo, irmão. Talvez já são tantas orações. Talvez já são tantas lágrimas derramadas. E você não tem visto Deus agir. E você não tem visto Deus operar. E você não tem visto Deus fazer. Nada tem acontecido. Mas não se preocupe, irmão. Deus ainda está velando por você. Deus te trouxe a esse lugar nessa noite para dizer: eu ainda ouço a sua oração. Eu ainda te escuto. Eu ainda cuido de você. Eu ainda estou na sua vida. Espera. Tem paciência. No tempo certo e na hora certa, Deus, ele vai agir em seu favor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui nesse lugar, irmãos. Deus está aqui nessa noite. Oh, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. 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 Tem uma condição que é muito difícil. É difícil, irmãos, para qualquer ser humano. É esperar. Irmãos, como é difícil esperar. Quando você está numa fila lá, que você chega no lugar, você já olha, você chega no banco, tem 40 pessoas na sua frente ainda.
Você olha para aquela fila e fala, Senhor, e agora, quando é que eu vou sair daqui? É difícil esperar, irmãos. É difícil. É complicado. Mas o salmista nos ensina lá no Salmo de número 40, no versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E o quê? E ouviu o meu clamor. É difícil, né, irmão? Talvez você está aí sentado, você está dizendo, meu Deus, agora já vai começar, né? Estava tão bom até agora que vão vir falar para me esperar. Eu pensei que eu ia sair daqui hoje já com a posse da minha vitória. Você vai sair com a posse da sua vitória, mas não significa que seja hoje que Deus já vai mudar a sua vida. Eu não posso dizer o que Deus não manda eu dizer, irmãos. Não foi para isso que Deus me chamou, não foi para isso que Deus me escolheu. Eu não vim aqui para ser animador de culto, para você sair daqui alegre, dando glória e chegar em casa vazio. Precisa esperar, irmãos. Precisa ter paciência. É difícil. É dolorido, irmãos. Eu já passei por momentos na minha vida que eu tive que esperar no Senhor e dói. Eu chorava muito, eu clamava, eu buscava, eu falava, Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais. O Senhor, não, ainda é tempo de esperar. Ainda não é tempo de eu mudar a situação, é tempo de você esperar, filho, não está na hora. Tenha paciência, irmão. Nós trabalhamos, irmãos, o mês inteiro, crendo que no final do mês o salário vai cair na nossa conta. Temos que ter paciência. Não importa se a nossa conta vence no dia 15, se o vale vem no dia 20, vai atrasar, mas o sol vai parar no dia 20. Com Deus é da mesma forma, irmãos. Tem a hora, o momento, a data que já está decretada lá no céu, para que o seu cativeiro mude, para que a cura venha, para que o milagre venha, para que a porta seja aberta, para que algo diferente aconteça na sua vida. Só que para isso, Deus ele precisa ver se você tem fé, se você consegue aguardar e se você suporta. Mas, irmãos, eu estou no fim das minhas forças, não está não. Deus ele não vai te dar nada além daquilo que você suporte carregar. E se você entrou aqui nessa noite dizendo ao Senhor que está fraco, que não suporta mais, Deus nessa noite vai te fortalecer, vai te dar alimento e você vai caminhar até o dia da sua vitória. Glória a Jesus. É complicado, irmãos. É complicado quando nós ouvimos de Deus que nós temos que esperar. É difícil. É difícil, é muito bom quando Deus ele nos coloca numa situação e daqui a alguns dias já está resolvido. E não pense que essa palavra é só para você não, viu, irmão? Porque está cortando para lá, mas está cortando para cá também. Dói, irmão. A lágrima rola. Aleluia. Glória a Deus. Tem horas que o corpo não aguenta mais. Tem horas que eu falo, Senhor, não dá mais, eu não vou suportar. Sabe por quê, irmãos? Hoje está cheio de pessoas que estão correndo atrás de bênção, de milagres, que querem ver a sua vida transformada, mas não querem pagar o preço do Evangelho. Está cheio de homens que querem pregar, que querem fazer maravilhas, que querem que Deus use, que querem que Deus faça coisas grandes, mas não querem pagar o preço. Aleluia! Glória a Deus! E tudo tem um preço, irmão. E tudo tem um tempo, e vai chegar a hora de Deus trabalhar, vai chegar a hora de Deus agir. Só que Deus está dizendo nessa noite, filho, tenha paciência, não se desespere, não murmure, não reclame. Eu estou trabalhando mesmo em meio a esse silêncio, mas eu estou agindo na sua vida. Vai chegar a hora do milagre, vai chegar a hora da bênção. Só que tenha paciência, espere em mim. Glória a Deus. Talvez a gente nem enxergue, irmão. Como eu disse, às vezes a gente está esperando algo grande de Deus. Às vezes a gente está esperando coisas maravilhosas. O profeta Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, ele tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal. E um pouco antes, no capítulo 17, no final do capítulo, ele havia dito ao rei que não choveria sobre a terra. E aí eu vejo o profeta Elias pegando o seu moço. E ele foi e dobrou os seus joelhos ali no Monte Carmelo, colocou o seu rosto no pó e falou ao seu moço, olha, sobe lá da banda do mar. E olha,
E aí o seu moço foi, voltou e falou: olha, Elias, não tem nada. E aí Elias falou para ele: olha, vai lá e sobe mais 7 vezes. E ele foi 7 vezes. A Bíblia não relata como ele foi, e eu também não vou conjecturar porque a Bíblia não diz. E ele foi 7 vezes. Na 7ª vez, ele chegou ali e olhou. E aí ele começa a olhar, olha mais forte assim. Ele voltou para Elias, e Elias perguntou: o que você viu? Ele falou assim: olha, Senhor, eu vi uma nuvem, só que ela é muito pequena, é do tamanho da mão de um homem, mas ela estava lá, e das outras vezes que eu fui ela não estava. Elias olhou para o seu servo e disse: olha, desce ao rei Acabe e fala para ele pegar os seus carros, emparelhar e entrar para dentro de casa, porque vai vir uma chuva tamanha sobre a terra que Acabe nem espera. Irmão, talvez você está esperando um grande milagre, uma grande bênção. Talvez o que você está enxergando hoje é só pequena nuvem, pequenininha. Está olhando e falando: Senhor, daí não sai nada, daí eu acho que não vai acontecer nada. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não despreze as coisas de Deus. É dessa pequena nuvem que vai vir um grande temporal, uma grande chuva para mudar a sua vida, para mudar a sua situação. Ei, existem pessoas que estão aqui nessa noite que receberão um grande temporal de Deus, um temporal de bênçãos, um temporal de milagres para a sua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Deus usa as coisas pequenas, irmãos, é para confundir as grandes. É aqueles que todo mundo olha e fala: esse daí não tem mais jeito, esse aí não tem condições. O irmão Maurício contou aqui hoje, olha, todo mundo olhava para mim e falava: não tem jeito, esse aí não muda, esse aí não tem solução. E hoje está aqui, cheio da unção, dando glória, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei há quanto tempo estou olhando para você e dizendo: ei, a irmã nasceu assim, vai morrer assim. O irmão nasceu pobre, vai morrer pobre. Olha, nunca vai conseguir fazer uma faculdade, nunca vai conseguir mudar de vida. Mas pode ter certeza de uma coisa: o Deus que trabalha ao seu favor, mesmo que você não esteja vendo, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Ele vai te tirar do nada e te fazer grande em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Você não vai sair daqui sem a sua resposta, não. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Será que vai ser mais um culto que nada vai acontecer, Senhor? Deus está dizendo para você: filho, recebe a minha palavra. Eu estou te orientando, eu estou te dando as lições para que você possa ser vitorioso. Para ser vitorioso é do meu lado. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, todas as vezes que eu vou pregar em qualquer lugar, já preguei no mês passado numa campanha lá na nossa sede, no Belenzinho, e seja em uma igreja pequena, seja num culto no lar, eu sempre dobro os meus joelhos e eu digo: Senhor, eu te peço nessa noite que tudo que saia da minha boca seja dirigido pela tua palavra, porque eu sei, Senhor, que se sair de mim, se eu crescer, se o meu ego inchar, se algo de mim sair para o teu povo, Senhor, eu sei que nada vai acontecer. A igreja não recebe. Só que quando vem de Deus, irmão, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, entenda o que Deus está falando com você nessa noite. Quando nós nos humilhamos e dizemos como João Batista: Senhor, importa que eu diminua e que o Senhor cresça, e que o Senhor fale, e que quando eu vou louvar, que o Senhor louve, e que quando eu vou evangelizar, que o Senhor fale, e que quando eu vou reger, que seja a unção do teu Espírito Santo que esteja ali. A igreja sente, a igreja recebe, Deus trabalha, Deus opera, Deus, Ele quer que você ande lado a lado com Ele, para que Ele possa começar a trabalhar na sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi encerrado. Deus da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a Bíblia nos fala lá em Mateus, capítulo de número 8. Glória a Deus.
Jesus entrou ali com os seus discípulos dentro daquele barco. E eles foram atravessar para o outro lado. Jesus havia acabado de curar a sogra de Pedro. Tinha feito alguns milagres. E a Bíblia diz que quando o barco estava ali com os discípulos, sobreveio uma grande tempestade. A Bíblia diz que a tempestade era tão grande que as ondas chegavam a cobrir o barco. E os discípulos começaram a ficar preocupados com aquela situação. E não estamos falando de qualquer homem, porque existiam homens ali que eram pescadores, que tinham experiência no mar. E eles estavam preocupados com aquela situação e desceram para chamar Jesus. Quando Jesus subiu, Jesus ele olhou para o vento, para a tempestade e disse: olha, vento, tempestade, acalma-te. E a Bíblia diz que no mesmo momento fez uma grande bonança. Irmão, o que você quer dizer com isso para mim nessa noite? A última coisa, eu encerro a minha palavra, irmãos. Quando os discípulos viram aquilo, a Bíblia diz que os discípulos olharam e disseram: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que isso significa, irmãos? Que ele tem o controle de tudo. Que até a natureza, o vento, o mar, a tempestade, tudo obedece ao nosso Deus. Tudo obedece ao nosso Deus. Irmãos, Deus está dizendo para você nessa noite: filho, eu estou no controle, eu estou tomando conta. Acalma o seu coração, não perturbeis o vosso coração. Eu estou trabalhando, eu estou no controle, eu tomo conta da sua vida, eu tomo conta da sua casa, eu tomo conta dos seus filhos, eu tomo conta daquela perseguição no seu trabalho, eu tomo conta da sua conta bancária, eu tomo conta de tudo. Eu sou o Deus que tem o controle nos céus, na terra e embaixo da terra. O diabo não age sem que eu deixe ele agir. Não cai uma folha de uma árvore sem que o nosso Deus permita. Deus está no controle da sua vida, irmão. Deus está cuidando de você, não tenha dúvida disso. Deus mandou enfatizar. O Espírito Santo está bradando no meu coração nessa noite dizendo: não tenha dúvida, eu estou no controle. Não tenha dúvida, eu estou no controle. Não tenha dúvida, eu estou trabalhando em seu favor. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Agora está ficando bom, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só aquele que Deus falou com ele, levanta sua mão, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Tenha certeza, Ele está no controle. Olha, isso vem louvar o Senhor com mais amigo. Aleluia. Irmãos, saia daqui de posse de vitória, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que não é de muito falar, né? Aleluia. Mas quando o Senhor fala, irmãos, aleluia. Glória a Deus. O milagre acontece, irmãos, aleluia.